Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, a primeira turma do STF retoma o julgamento que vai decidir se Bolsonaro e aliados se tornam réus. Será a terceira sessão sobre o tema. O julgamento começou com 2 sessões nessa terça-feira, com a apresentação de argumentos e análise de questões processuais. Eduardo Costa, acompanhamos durante todo o dia ontem esses embates lá no Supremo Tribunal Federal e hoje a decisão deve ser consumada, se Bolsonaro e os outros lá se tornam réus ou não. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, certo ou errado, equivocado ou não, eu sempre procuro trazer aqui, dentro do conceito e da intenção do Conversa de Redação, eu sempre procuro trazer aqui a minha visão sobre os fatos. Mas hoje eu vou pedir licença ao grande Rodrigo Tudo para fazer um exercício de futurologia e peço ao ouvinte que, por favor... Você vai prever? Vou. Peço ao ouvinte que, por favor, não me leve a mal e não leve a sério. Né? Às vezes acerto, como falei ontem, que o Rafinha não devia ter dado aquela entrevista, né? Ele pipocou e foi o baile da história. Mas na maioria das vezes erro. Ô Júnior, ontem... Aquela turma do Supremo perdeu uma ótima chance de diminuir a tensão, de aceitar a sugestão do Fux e levar esse assunto para o plenário. Então ontem, aquela primeira turma deu ênfase ao julgamento político sobre o jurídico, embora eu continue insistindo que ele segue os trâmites legais porque está embasado em apurações da Polícia Federal. O dia que a Polícia Federal não servir mais, a gente acaba com ela. Muito bem, então... O roteiro está traçado, quer dizer, hoje eles vão anunciar que ele é réu, eles são réus, e daqui a pouco vem o julgamento, que vai ter condenação. Só que isso vai esgarçar ainda mais um país já polarizado e tristemente dividido. E aí, amigo, é que vem a segunda parte da previsão. Independentemente do que vier por aí. Se não antes, em 2027, João, quando o novo Senado assumir, o novo Congresso assumir, haverá reunido no país e na opinião pública todas as condições para uma efetiva mudança na Constituição das Cortes Superiores, inclusive do Supremo. Amigo, mesmo quem não é inimigo do Supremo, como é o caso desse doutor que vos fala, mas que sabe que ele é composto de uma forma errônea, equivocada, vai brigar e vai apoiar o Congresso, que vai ter, o Senado vai ter que sair da covardia e vai ter que mudar. Porque... a gente vai repetir o que está cansado de falar, né? O cara vai para um julgamento, Bolsonaro, Braga Neto, qualquer um daqueles, vai para um julgamento sabendo que 3 dos 5 juízes foram indicados diretamente pelo maior interessado no assunto. Vai sabendo que tem ministro naquela corte que já processou o Bolsonaro quando ele era deputado lá atrás. E vai sabendo que, no caso do Alexandre de Moraes, né, que essa figura controversa no país, ele já tem exemplos que nós citamos aqui em que ele é a vítima, o acusador, o investigador, o promotor, o juiz e o carcereiro. Então, lá na frente, Júnior, eu sinto o seguinte, haverá condenação, virá uma medida do Congresso. Pode escrever isso aí, virá uma medida do Congresso. Isso é a previsão. É tudo previsão. Eduardo Tudo. Tudo chutômetro do Eduardo Tudo. Vai ter uma reação do Congresso, o Congresso poderá, inclusive, tentar, por lei, anular isso, tudo que vai ser votado, vai ter um embate jurídico, mas o que pode ser positivo para a sociedade brasileira, e tomara que seja, é que em 27 a gente não tenha nem Lula nem Bolsonaro sentado naquela cadeira e que quem sentar como presidente vai ter um Congresso do seu lado para dizer para o Supremo assim, vamos fazer a justiça ser respeitada de novo. Então, no fritar dos eggs, esse sufoco todo vai trazer notícia boa pra gente. Embora, tanto de um lado quanto de outro, não tenhamos culpados punidos exemplarmente. Ô Silvana Lobo, queria te ouvir sobre tudo aquilo que a gente viu ontem e lógico que se você quiser dar um pitaco aí no que pode acontecer hoje, essa história toda. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos aqui do Conversa, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Júnior, é mais do mesmo do que a gente vai falar, né? Nós não temos dúvida de que hoje essa reunião vai sacramentar o recebimento da denúncia. A denúncia vai ser recebida. A denúncia, como a gente falou, é apenas um juízo de valor da
possibilidade de existir um crime e, portanto, em abrindo o processo, a gente tem ali a produção de provas em contraditório, né? Então, a defesa tem a oportunidade de contraditar aquilo que está sendo apresentado pela acusação, que é o Procurador-Geral da República, contra os acusados. Então, e para posteriormente, através das provas, né, testemunhais, provas documentais, os vídeos, as gravações telefônicas, seja lá o que for, tá? Então, findo isso aí, nós vamos ter o julgamento realizado pelos juízes. Ontem nós tivemos algumas coisas interessantes. Por exemplo, a ministra Carmen Lúcia manifestou com todos os SRs que ela achava que deveria ir ao pleno. Mas que, como isso já estava decidido anteriormente, que ela ia votar com a maioria e dizer que não precisava ir aqui. Então, por que falou, né, que a opinião dela era essa? Isso me faz lembrar da Rosa Weber lá na concessão de habeas corpus pro Lula. Ela falou assim, não, é o caso de conceder. Mas como todo mundo não vai conceder, então eu não vou conceder também, não. Aí é difícil, né, pra gente poder até conseguir entender isso. O Fux, pelo menos, disse, olha, não, ele votou contrário nesse aspecto. Ele falou, não, isso deve ser do pleno, sim. E ele foi contrário, que continuasse ali, foi voto vencido, 4-1. Agora, o que eu tirei de ontem, não tenho dúvida, né? A denúncia vai ser recebida hoje, nós vamos ter que a falação toda, porque sendo transmitido e tendo comentário, né? Não é só a transmissão, mas os diversos comentários, com vários professores de direito, etc., todo mundo dando opinião, então o negócio fica bonito de expor e tal. Então nós vamos ter recebimento da denúncia. Mas o que mais ficou claro para mim, Júnior, claríssimo, é que o Mauro Cid se lascou. Como assim? Na manifestação que teve ontem, eu não tenho dúvida que não será, não vai ser admitida essa delação premiada dele, sabe? Ele vai responder pelo processo todo como os demais, isso responderia mesmo, independente da delação ou não, mas eu acho que ele não vai receber o acordo que ele fez, que é de não ser punido, ou de cumprir pena restritiva de direitos, eu acho que ele se lascou, eles não vão entender como relevante a delação premiada dele, não só como relevante, mas o fato dele ter se omitido e feito 9 delações diferentes, o que a lei não permite. Eu acho que o que ficou daquilo ali ontem para mim, claramente, é que, senhor Mauro Cid, se prepare, vem mais de 20 pro senhor também. E jogar essa delação dele na lata de lixo não pode complicar todo o processo ou não? Ô, Júnior, o que acontece? A delação premiada, existem 2 espécies. Uma em que ela é guarda-chuva, o sujeito falou, aquilo é prova indiscutível. Americana. E a europeia que nós adotamos, ela é pires. Ele falou, tá aqui um substrato de prova, agora nós vamos ter que ver se o que ele falou é verdade. E o que acontece? Ele falou, eles acharam alguma verdade. Aí a Polícia Federal achou outras provas e levou para ele. Ele falou, não, tem isso também. Então já mostrou que ele omitiu conhecimentos. Nisso aí já quebrou a delação dele. Então eu acho que o Supremo não vai reconhecer essa delação dele, vai ser todo mundo no mesmo caldeirão e todo mundo condenado. Isso é o que me parece. Ô, Júnior, só para terminar rapidamente, uma das coisas que mais me marcou é que o Alexandre de Moraes, no voto dele, né, quando ele afasta as liminares, as preliminares para nulidade, ele fala dos 1.000 que estavam na porta de quartel, quase 1.000, né? Que tiveram oportunidade de fazer um acordo de não persecução penal. Metade aceitou, acabou, ficou livre desse trem. A outra metade falou, não aceito não, porque dentro do acordo estava a obrigatoriedade de participar de um curso sobre o que é democracia e Estado Democrático de Direito. Esses 500 falaram assim, não aceito, porque eu não quero democracia, eu quero é golpe. Pronto, tá a prova toda feita, não precisa de mais nada. Resumiu bem a Silvana. Vou te xingar aí na rua, você vai ver que não houve crime. Tem gente que fala que não houve. Bom, mas enfim. Júnior, eu preciso dizer isso. Os amigos separaram, pela fala dos advogados, daquela velha e famosa frase, farinha pouco, meu peru primeiro. Todo mundo jogando a culpa no outro. Eu não, o resto teve. Ô, William Travassos, queria te ouvir, bom dia pra você. Vamos lá, Júnior. Bom dia pra você, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. O que nós vimos ontem foi o uso do regulamento, né? E o Alexandre de Moraes, ele usa muito bem isso. Eu vou te trazer um exemplo bobo aqui, só para tentar exemplificar. Você está comandando esse debate, você acabou de beber água. E aí eu vou dizer assim, olha, Júnior, o debate está comprometido porque você bebeu água dentro do estúdio, no regulamento da rádio tem dizendo que não pode ter líquido aqui. Aí você vai falar assim, não, mas espera aí. Mas no regulamento da CIPA, que cuida do funcionário, quando o funcionário precisa hidratar, ele tem o direito de carregar água. Então isso é preliminar, esquece, nós vamos continuar o debate. É o uso do regulamento. Um bom político, ele age
em cima das regras que já foram pré-estabelecidas. E o Alexandre de Moraes tem um conhecimento muito grande sobre todas essas regras. E ele usa isso quando ele fala, olha, nós estamos numa fase preliminar, então nenhum desses argumentos se sustenta. Ah, mas eu quero isso. Não, mas isso aqui no parágrafo X, ou nós já conversamos isso em algum momento, e os colegas todos acompanham. Ele é um grande maestro nisso, está usando o regulamento de uma forma muito técnica, para desconstruir toda essa tentativa da defesa, e ele quer levar para a segunda fase do jogo. Bolsonaro está esticando a corda, ele foi presencialmente, primeira fila, dizendo, olha, não sou um arregão, estou aqui, estou enfrentando, não tenho medo, diferente do Lula, vamos juntos. Ele está tensionando cada vez mais para, principalmente, mobilizar a sua massa. E aí é aquela história que nós vivemos no Brasil, uma frase que a gente ouve com frequência, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Eu conheço o regulamento e vou aplicar ele e ponto final. É isso, a gente segue acompanhando então ao longo do dia esse julgamento. A equipe de Brasília está lá, vai trazer mais informações pra gente, vamos receber especialistas durante o dia pra gente tentar destrinchar e entender tudo que está acontecendo lá na capital federal. Júnior, você permite só mais um comentário? Porque isso foi muito falado ontem, eu vi que nos comentários posteriores, até mesmo antes, o fato do Bolsonaro estar presente no julgamento. E aí, para quem não é da área, deve ter ficado surpreso, mas não é normal o acusado estar presente no julgamento? E aí, muito se falou, olha, ele não deveria estar, aquilo ali pode ser uma afronta, porque não é obrigatória a presença dele, e aí pode parecer que ele está afrontando, ele ficou a poucos metros do Alexandre de Moraes, ele não fez caras e bocas, ele não debochou, ele não sorriu. Mas, gente, a gente precisa entender que é um processo gravíssimo, em que ele praticamente já tem a certeza que virá uma condenação também gravíssima. E é um direito do réu se ver processar. Se o ministro, se o julgador começar a ficar constrangido pela presença do réu, ele não tem condição de ser julgador. É um direito de quem é acusado se ver processar. É o mínimo. Eu não sou obrigado a assistir isso pela televisão. Eu quero ver a cara de quem vai me julgar. Isso é um direito que ele tem de estar lá. Então a gente tem que parar com essa bobagem de ficar procurando cabelo em ovo, porque não tem. Não. É direito. Ele simplesmente exercitou um direito dele. É um direito constitucional, é um direito humano se ver processado. Você enxerga isso como um ato político também ou só com o direito de cidadão de se defender? Não, com certeza tem um ato político também, não tenha dúvida. É importante que ele esteja ali para a claque dele, deve ter gostado de ver ele ali, que ele não tem medo, que ele está enfrentando. Mas é isso que eu queria dizer, gente. Não é... O olhar não pode ser do enfrentamento. O olhar tem que ser do exercício do direito de se ver processar. Mas quando o acusado começa a tuitar contra o tribunal, de dentro do tribunal, já começa a ter um pouco mais de complicação, ou não? Aí pode ser, é o que eu tô falando, pode ser o deboche, né? É a falta do respeito. Isso aí pode Aí eu acho que entra a questão do Willian, que é a questão política. Como eu vi o Alexandre de Moraes também mexendo no telefone celular. Mas isso, teórica. Ok, então tudo bem. Então eu mando mensagem para você, o Júnior manda para cá e a gente vai tocando o barco. Lembrando que é um processo sério, que a gente está falando da quebra da democracia, né?